Fala pessoal, esse é mais um episódio do Dando Vozcast por Ana Carolina Oliveira e hoje eu tenho uma convidada também muito especial. Vocês devem falar, mas todo mundo é especial? Sim, todas as pessoas que eu convido para sentarem aqui comigo, elas são especiais, elas têm uma história para contar e uma história que provavelmente algum de vocês que está aí do lado vai se identificar e vai saber o motivo pelo qual ela está sentada aqui. Ela que é modelo, já foi apresentadora, influenciadora, ela é esposa do Rodrigo Faro e ela também é mãe de 3 meninas lindas, que eu sou suspeita para falar porque eu também acompanho a história dela. E recentemente ela passou por uma situação na vida dela, uma provação que foi diagnosticada com um câncer e que, graças a Deus, fez essa descoberta bem no início. A gente vai conversar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto importante aqui para nós. E hoje eu falo com a Vera Viel. Obrigada linda, por você estar aqui. Obrigada, para mim é um prazer muito grande estar aqui. Eu confesso, eu te falei quando você chegou, né? Eu nunca imaginei estar aqui conversando com você, mas eu quero te dizer que é uma honra, não pela pessoa que você é, não pela pessoa, além de ser a pessoa que você é, mas assim, pelo ser humano incrível que a gente vê. Muitos a gente se conhece pela rede social, né? A gente vê. A gente conhece, admira, né? Parece que já é íntimo. Só Exatamente. De você estar aqui para mim realmente coisa. É uma honra. Obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que você está passando por uma situação hoje difícil. Veio, inclusive, do hospital para cá direto. Então, realmente é uma honra. E obrigada por você ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente. É um prazer. Eu não poderia deixar de estar aqui, porque eu fiquei muito feliz mesmo com o convite. Obrigada. Então, o que eu quero de você, Vera, para a gente iniciar esse programa, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, você conte um pouco de quem é a Vera Viel, de onde, como começou toda a sua trajetória, como você disse, modelo, apresentadora. Então, para que a gente possa contextualizar e a gente começar esse bate-papo. Eu sou de Vinhedo, né? Nasci na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E desde os meus 13 anos eu sempre quis ser modelo. Eu sou a caçula de 3 irmãs, então somos 4 mulheres na minha casa. E os meus pais, meu pai ele fazia obra, construía casa, minha mãe dona de casa. Então era uma família tradicional da cidade do interior de São Paulo. E eu e minhas irmãs sempre super ligadas, todas, a gente dormia no mesmo quarto, a gente sempre super amigas. E a minha vida começou a mudar a partir do momento que eu comecei a me interessar por essa coisa de ser modelo. E aí o meu pai, quando ele conseguia, ele me levou algumas vezes para Campinas, que era a cidade mais próxima, onde eu consegui começar a fazer alguns trabalhos, mas o meu sonho mesmo era trabalhar em São Paulo, numa agência grande de modelo. Só que eu ainda estudava, era pequena, então levei a escola, que era o principal, assim, eles falaram, primeiro você tem que estudar para depois você tirar boas notas para você poder fazer outra coisa. E aí foi, e eu tive a oportunidade em 1994 de participar de um concurso. A gente estava no Guarujá, aí tinha um concurso da Bandeirantes que chamava Garota Verão Vivo, e quem apresentava era o Luciano do Vale. E eu participei, eu pedi muito para meus pais que eu queria participar daquele concurso. Aí eles deixaram me inscrever, e era na praia, participei, fui passando as etapas. Sim. E aí a final foi em Recife, em 1994, e eu ganhei esse concurso. E um dos prêmios era ser agenciada pela Agência Elite, que na época era uma das maiores de São Paulo. A que todo mundo queria. Que todo mundo tinha o sonho, e o meu sonho também. E antes disso, antes de ganhar esse concurso, eu já tinha recebido alguns nãos, porque é uma carreira difícil, que não é fácil, assim, tem que ter muita persistência, porque era uma carreira que naquela época eles exigiam muito, não é como hoje em dia. Então você tinha que sempre estar bem magrinha, ter altura. Então eu já tinha recebido um não quando eu tentei participar do concurso The Look of the Year, mas eu não desisti. E aí eu ganhei o Garota Verão Vivo. E aí foi quando deslanchou a minha carreira que eu comecei a trabalhar. Aí foram 12 anos de trabalhando como modelo, e eu ajudava na minha casa, eu viajei muito, fui para o Japão 5 vezes, morei na Suíça, no Chile, fazia trabalhos bastante fora e voltava. Mas isso você já tinha terminado os estudos? Eu estava terminando, aí terminei o colegial, aí fiz até o 3º, e aí eu comecei a viajar bastante e não parei mais.
Que legal. E você fez alguma trajetória na televisão, assim, que você saiu desse mundo só da agência e foi para a televisão? Então, eu fazia muito comercial. Eu adorava, no entanto que eu conheci o Rodrigo num comercial de TV. E a minha carreira, ela nunca foi muito pro lado das passarelas, foi mais para televisão. Então Sim. eu gostava muito, eu cheguei a apresentar algumas coisas com o Luciano do Vale, depois eu trabalhei com a Mauri Júnior na Rede TV, fui repórter dele por um bom tempo. E aí eu conheci o Rodrigo, eu tinha 21 anos, ele tinha 23, e a gente caiu de par num comercial de chinelo. E aí eu falo que foi coisa realmente de Deus, o de Deus, que porque tinha ele foi que ser. literalmente o seu par. Porque eu usava a cor do biquíni da mesma cor do chinelo dele. E isso foi em 1997. E aí, desde então, a gente nunca mais se separou. E aí, depois que eu comecei a namorar, eu ainda continuei trabalhando, viajei bastante, só que depois, quando a gente casou, aí eu parei a minha carreira de modelo, porque depois de um ano que a gente quis ter filha, tentar a primeira filha, que a primeira eu acabei perdendo, depois de 6 meses eu fiquei grávida de novo da minha primeira filha, que é a Clara. Eu estava olhando aqui, só pra gente não se perder. Então você casou, vocês A gente namorou 6 anos. Nossa, bastante tempo. A gente estava juntos há 27, mas foram 6 de Quase namoro. O que eu tenho de vida, mentira. A gente, primeiro foram 3 anos ele morando, porque ele estava no início também da carreira dele como ator na Globo. Sim. Ele fazia comerciais, mas estava iniciando no Rio de Janeiro, ele morava no Rio. No Rio. E você continuou aqui em São Paulo? Eu aqui em São Paulo. Aí foram 3 anos à distância. E aí, de vez em quando, eu ficava... Olha, qualquer relação que sobrevive à distância, ela dura o resto da vida, não é? Pois é. Aí, depois de 3 anos, a gente tentou morar juntos. Ele também gravava no Rio, mas eu ia e voltava. Aí, comprou um apartamento para morar junto. E aí, depois, a gente decidiu casar, em 2003. Então, você casou com o Rodrigo Faro, em 2003. Em 2003 ele ainda fazia novela, ele não era ainda apresentador, a gente começou a namorar, ele estava na primeira novela dele na Globo, e aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, você não sabe, eu conheci aquele ator da novela, na época ele estava fazendo o Beraldo, da novela Indomada, e aí eu cheguei toda feliz, falando que eu tinha caído de par com ele, que foi muito louco, assim, porque no dia que a gente gravou, ele virou para mim e falou, você vai ser a mãe dos meus filhos. Só errou filhos, só falou filhas. Só esqueceu que eram todas filhas. E a gente... Foi uma conexão muito forte. Até me arrepia, que lindo. E a gente, desde aquele dia, a gente nunca mais se separou. Então, a gente está há 27 anos juntos. Aí, casamos em 2003. E aí, fruto dessa relação, veio a Clara, a Maria e a Helena. Hoje a Clara está com 19, a Maria com 16 e a Helena vai fazer 12 agora. No final de dezembro. Adolescentes. E aí, a primeira gestação, foi tudo muito planejado na nossa vida. Quando eu decidi que eu queria engravidar, que a gente queria formar uma família, eu parei de trabalhar e eu engravidei rápido. Mas estava com quase 3 meses de gestação, aí eu tive um sangramento, fiquei desesperada, corri na médica, a gente foi ver, o coraçãozinho tinha parado de bater porque tinha acontecido alguma má formação que era incompatível à vida, não ia para frente. Aí eu tive que me internar, fazer uma curetagem. Foi muito sofrido, assim, porque a gente já tinha anunciado que eu estava grávida, a gente estava muito feliz, então foi um baque mesmo. E o Rodrigo foi um parceiro incrível, assim, a gente se uniu mais ainda naquele momento. E a gente falou, bom, não foi dessa vez, mas Deus com certeza vai preparar o melhor para a gente. E aí veio a Clara, a nossa primeira filha, e aí depois a Maria e a Helena. Aí a família ficou completa. Inclusive a família de vocês, eu também sou suspeita a falar, a família de vocês é linda. É nítida essa conexão de vocês, o quanto vocês são uma família unida. E isso é uma referência para as pessoas, né? Eu não tenho dúvidas que dentro das suas redes, nas redes do Rodrigo, o quanto as pessoas devem comentar sobre isso, Sim. né? Sobre essa conexão de vocês, o amor de vocês, que transborda. E num meio difícil, assim, né? Esse meio artístico é complicado. Eu assim, passei por muitas coisas. As pessoas Vocês hoje que vê viveram, a nossa vida, viveram, têm muito mais experiência para falar. O que aconteceu para a gente chegar até onde está hoje, assim, o meu companheirismo com ele, eu parei a minha carreira para poder
me doar mesmo naquela relação, porque não tinha como. Ele estava crescendo na carreira dele, ele tinha o sonho também de ser apresentador, e ele trabalhava, viajava muito, e eu queria estar do lado dele. Então eu não podia também querer sair, viajar, continuar trabalhando como modelo. Se eu não cedesse, um dos dois ali tinha que abrir mão de alguma coisa, e fui eu que abri. E eu não me arrependo de jeito nenhum, porque no momento que eu quis voltar a trabalhar, ele foi a primeira pessoa a me apoiar e falar, não, o que você quiser fazer, porque o que você fez no início, né, para a gente ter tudo que a gente tem hoje, a nossa família, e você foi a minha companheira para eu conseguir construir tudo. Então, acho que a mulher é aquela base firme ali que tem que estar, que é o alicerce de tudo. E eu sabia disso, eu sabia que se eu tivesse do lado dele, eu viajava com ele fazendo massagem no carro, porque ele estava cansado, que ele fazia baile debutante, fazia várias coisas para poder agregar na carreira dele, e eu aquelas presenças, isso era muito comum antigamente, né? Hoje isso tem isso? Hoje não tem mais, mas não tem, mas as pessoas querem tipo os cantores famosos, né? Contratava as adolescentes que iam fazer festa de 15 anos, contratava o ator que estava na novela para ir dançar valsa. Ele fazia muito isso, eu estava sempre junto. E o Rodrigo canta também, então às vezes ele fazia show, eu ia junto. Então eu abri mão de muita coisa. Mil e utilidades, né? Faz tudo. E é um paizão. É um paizão, um marido maravilhoso, assim. Eu falo que eu olho, toda vez que eu oro, eu falo, meu Deus, obrigada, realmente, porque eu sonhava em ter um marido assim, e ele é tudo que eu sempre sonhei. Ele, além de tudo isso que ele é, que as pessoas conhecem na televisão, ele em casa é um ser humano muito especial, assim, ele faz de tudo, ele não, sabe, ele gosta de colocar quadro, de escolher a roupa de cama, de fazer, ele não tem, para ele não tem ruim, momento ruim, ele faz tudo que precisar, ele faz. E ele é super, assim, um pai amoroso, super presente na vida das meninas. Sempre a gente teve esse sonho de ter a família, então acho que isso, apesar da gente ser muito diferente um do outro, ele fala bastante, ele é extrovertido, eu sou muito mais reservada, mais tímida, ele faz palhaçada, brinca muito, e eu sou mais quietinha. Mas eu acho que por isso que dá tão certo, porque eu acho que eu também seguro um pouco ele. É um equilíbrio. E aí faz esse equilíbrio. E é legal você contar isso aqui, porque o que eu acho importante quando eu falo para as pessoas, né? As pessoas na internet, nas redes sociais, elas vivem esse mundo de ilusão, de achar que tudo é perfeito, tudo é lindo, e ou criar, às vezes, alguma imagem da pessoa que não é a que elas estão vendo, esses julgamentos que a gente pode ver. Então, você contar sobre essa relação, porque a gente vê o Rodrigo, o apresentador, esse cara engraçado, eu sou da época e ainda brinco até hoje, hoje não Faro, ele mora muito longe, e eu acho isso muito engraçado, de você contar esse lado, porque, assim, todos nós temos a nossa casa, a nossa família. Não acha que a gente acorda maquiada, que a gente é família real, né? Brigas dentro de casa, adolescentes, filhos que choram, filhos que dão escândalo fora da rua. Então isso acontece na nossa casa e as pessoas acham que não acontece, né? Que a gente é diferente, né? Exatamente ao contrário. É tudo igual, né? É a mesma coisa. O que acontece na minha casa acontece na sua. Acontece na minha, os mesmos problemas. Só que a gente tem que estar disposto a estar junto e enfrentar isso com amor, né, e com respeito. Acho que assim, o respeito um pelo outro, a admiração que você tem, ele sempre teve por mim e eu por ele. Então acho que por isso que a gente consegue, não existe assim, qual é o conselho que você dá para dar certo? Não tem muito o que falar. Eu acho que é o dia a dia. É fazer dar certo. Você todo dia acordar feliz e saber que você está do lado da pessoa que tem os mesmos sonhos que você, que tem os mesmos objetivos, abrir mão de muita coisa, né, de estar às alguém vezes, tem que ceder. E é o que aconteceu na nossa relação e acontece até hoje, assim. Eu lembro de você falando, porque realmente eu sou sua seguidora e vejo, você falando que a cor da sua roupa combinava com o chinelo dele, e isso é até hoje com as meninas, né? Vocês saem... Quando elas eram pequenininhas, então eu vestia as 3 iguais. O biquíni de todo mundo tem a mesma estampa, eu acho isso o máximo, eu acho lindo. Não, e Deus me presenteou com 3 meninas, realmente assim, que são muito preciosas na minha vida, porque elas dão trabalho normal, mas não é uma coisa assim de... Elas são muito especiais mesmo. Quando eu falo, nossa, mas elas são assim, sim, elas são muito queridas, elas
todo lugar que elas vão e as pessoas vêm falar comigo, nossa, como elas são educadas, como você e o Rodrigo passam valores assim que são, você vê na educação, no modo de falar, e quando elas estão entre as pessoas, que elas não é porque eu sou filha do Rodrigo Faro, vou me sentir melhor que outra pessoa. Para elas não tem isso. Então elas sempre foram muito tranquilas e simples, elas em relação a isso, porque acho que sempre conviveram e a gente sempre passou essa coisa da humildade, dos valores, do que é importante. Falar muito sobre Deus em casa, de fazer oração, de mostrar para elas que a realidade, elas podem ter nascido numa família já, né, bem estruturada, mas que a realidade da minha família, do Rodrigo, nunca foi essa. E a gente sempre trabalhou, lutou para ter tudo que a gente tem hoje. Sim. Então, para elas darem valor mesmo pelo que elas têm hoje, né? E acho que isso é fundamental. Então, isso a gente está criando mulheres realmente que dão valor e sabe que a riqueza que é ter uma família, o que é importante. Que lindo. Eu sou suspeita porque eu sou a favor dessa família, dessa conexão com os nossos filhos, de ensinar, é o que eu falo. Eu vou ensinar aqui dentro da minha casa os princípios e os valores para que vocês sigam, para que vocês possam ser profissionais, para que vocês possam enfrentar o que o mundo vai te mostrar. Onde eles estiverem, eles vão saber. Eles vão saber. A essência vai estar ali, A gente espera né? que eles sigam isso, Sim. né? Mas Sim. a essência e a base a gente ensinou. E isso é fundamental. E parabéns, né? Vocês são referência para muitas pessoas. E é importante a gente falar. Nós não somos uma família perfeita. Nós somos uma família real. Nós somos uma família que, como a gente falou, tem problemas como todas as outras, mas que a gente procura enfrentar esses problemas aqui dentro da nossa casa com união, com amor, com respeito. E eu acho que é isso que a gente tem que passar para os nossos filhos, né? E eu, diante das minhas causas, eu falo, filho só precisa de amor. Filho só precisa de amor e acolhimento. O resto, a gente vai ensinar princípios, valores e a vida vai mostrar para eles. Sim. Só que se a gente der a base, com certeza eles vão ser seres humanos melhores, vão poder passar isso para a sociedade, para as próximas pessoas que virão. E a gente ficar tranquila. E a gente ficar tranquila. Agora, Vera, o que eu queria falar com você sobre esse seu novo momento? Essa situação que você veio a descobrir recentemente, que muitas pessoas que já te acompanham, né? Acompanham a sua história. Foi um grande susto. E eu vou te contar assim, em relação à saúde. Eu sempre fui muito preocupada com a minha saúde, e o Rodrigo também, a gente sempre faz check-up todo ano direitinho. Então as pessoas perguntam, mas você sentiu alguma coisa? Você tinha alguma coisa? Já tinha alguma que você tinha sentido antes? Não, eu estava ótima, eu fazia todo ano meu check-up, às vezes no começo do ano, no final do ano, nunca senti nada, então eu falo que foi muito a mão de Deus. Eu tive que passar por isso, acho que tem um porquê, um propósito para eu estar passando por isso, e só que Deus, ele foi especial demais em cada detalhe, e ele usou pessoas, coisas ao meu redor para que eu descobrisse tão no início um tumor, que é um sarcoma que eu tive, um sarcoma sinovial monofásico, que é raríssimo, que geralmente dá em pessoas de 15 a 30 anos, eu estou com 49 anos. Eu não senti absolutamente nada, eu só fui sentir porque eu comecei a fazer, do nada, aula de Muay Thai, que eu não fazia. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por esporte, por fazer musculação. O Rodrigo ama também, sempre cuidou muito do corpo, porque eu acho assim, Deus dá de presente a nossa vida e a gente tem que realmente cuidar da nossa alimentação, do nosso corpo, que eu acho que é fundamental. E a gente sempre teve essa coisa assim, claro que não é aquela coisa muito regrada, não vou comer, eu sempre comi doce, como de tudo, mas eu sei quando eu exagero, aí eu falo, essa semana eu vou comer mais certinho, porque dá eu comi uma seguradinha demais. Porque a gente enfiou o pé na jaca. Exatamente. Às vezes a gente não bebe, não fuma, sempre faz tudo direitinho. E aí eu fazia musculação 3 vezes por semana, tenho uma personal que vai em casa, o Rodrigo montou uma academia maravilhosa para a gente nem precisar sair de casa e treinar lá, e incentiva as meninas, elas, né, a gente joga beach tênis, pratica esporte. Eu também jogo, adoro. A gente adora.
E aí eu não tava tudo bem, não tinha nada de errado. Me deu na cabeça, eu vi no meu condomínio que ia ter aula de Muay Thai. E eu sempre vi algumas pessoas que eu sigo nas redes sociais fazendo Muay Thai e achava legal. Só que eu sou super descoordenada. Nunca fiz nada em relação... E aí que as pessoas A olham pra mim e luta, falam, nossa, né? você fazer luta, né? Nem combina Você é muito bem com você. delicada, realmente. Eu falaria isso pra você. Talvez não combine com você. Só que Deus tinha que fazer alguma coisa para eu descobrir, porque só fazendo a musculação que eu estava fazendo, eu ia descobrir mais para frente, já ia ser tarde demais. Ser um problema. Porque ia ser outra, a gente ia ser um outro tipo de tratamento que eu ia estar fazendo agora. Então eu vi, aí eu me interessei, fiz uma aula no meu condomínio, só que como era um professor para várias pessoas, eu falei, eu queria fazer o particular, porque ele não consegue dar muita atenção para todos os alunos. E aí a minha filha falou, mãe, a minha amiga a Gi faz aula e ela tem uma professora particular. Posso falar com ela? Aí pego o contato, liguei para ela e ela falou, claro, eu posso ir te dar aula. Daí ela bastou um mês, eu paguei só um mês para ela, foi o suficiente para que eu comecei a fazer as aulas e o impacto de eu chutar fez com que o tumor já estava ali, mas ele devia estar ali há alguns meses e eu não senti absolutamente nada, só que como eu chutava, nos chutes ele estourou e formou um hematoma, que ele é um tumor das partes moles, ele pode dar nos pés, nas pernas e nos braços. E no seu caso? E no meu caso ele estava na minha coxa esquerda. E aí, quando eu chutei, pelo impacto, ele estourou e virou um hematoma por dentro, não tinha nada por fora. E aí eu sentia que não senti nada na hora na aula. Eu fui fazer drenagem no dia seguinte, que eu fazia uma vez por semana. Aí a minha massagista passou a mão e sentiu, falou, nossa, tem uma bolinha aqui, uma coisa diferente aqui na tua perna, você sentiu? Aí eu falei, deixa eu ver. Quando eu pus a mão, doeu. E aí a gente passava a mão e sentia esse carocinho. Aí eu falei, que estranho, foi da aula de Muay Thai, que eu devo ter feito alguma coisa errada. Impacto. Eu ainda estou aprendendo, eu devo ter chutado. O Rodrigo falou, você chutou errado, você fez alguma coisa. E distendeu o músculo. Ele falou, vem aqui que eu vou soltar. Ele até apertou assim, eu senti como se fosse dor. Um nó de... Quando e você aí, tá tenso. Eu falei, será que é isso? Bom, vamos esperar. E aí, passou alguns dias, aquilo continuava lá. E aí eu falei, o Rodrigo insistiu muito, falou, por que você não vai no vascular? Manda fazer um ultrassom, alguma coisa, para ver o que é. Aí eu falei, tá, vou. Aí eu até pensei, falei, nossa, o que ele acha que eu tenho na perna? Porque ele ficou insistindo muito mesmo. Eu falei, o que ele acha que eu tenho na minha perna? Mas eu vou. Aí eu fui no vascular. Quando ele fez o ultrassom, ele viu que tinha um hematoma. Só que ele não conseguiu ver que era um nódulo e que tinha... Sim, mais profundo, né? Ele viu, porque só com a ressonância que a gente viu realmente o que era. Aí ele falou, Vera, 1 semana de anti-inflamatório, se não resolver, você volta aqui. Passou 1 semana, eu tomei um anti-inflamatório e nada. E aí o Rodrigo, você precisa fazer uma ressonância, que é um exame melhor para você ver, porque não é possível isso, o seu organismo ainda não ter absorvido isso e continuava lá. Eu ia fazer musculação, mostrava para minha professora, falava, olha como é que tá, é estranho, é uma bolinha, não sei. Decidi fazer a ressonância por conta própria. O Rodrigo, a gente foi almoçar num domingo, estava com as meninas, aí voltando para casa ele parou no Einstein e falou assim, vai lá e tenta fazer. Aí o ortopedista que me atendeu falou, olha, Vera, não dá para fazer agora, porque não foi uma coisa que aconteceu. Sim. Agora eu vou te deixar um pedido, você marca e faz. Tá bom, aí marquei na terça-feira à noite, fui fazer. Quando eu fui fazer o exame, eu vi que demorou um pouco mais, o radiologista saiu de lá e veio perguntar, o que você fez? Você bateu essa perna? Eu falei, não, eu estou fazendo uma aula nova que eu não fazia, deve ter sido isso. Tá, e passou uns 3 dias, o resultado não saía, aí eles me ligaram. E a gente estava almoçando. Aí era um dia que ficou muito marcado assim para mim, porque eu tinha ido no dia anterior numa apresentação de T-Leader, que tem na escola das meninas, da Helena. E no dia seguinte era o dia da Maria. E aí, nesse dia, na hora do almoço, a Maria já tinha ido para casa da amiga dela, que ela ia se arrumar lá. E aí tocou meu telefone, o cara do radiologista falou, olha, você fez um exame aqui com a gente, só que a gente viu uma coisa suspeita e você vai ter que investigar. E a gente já passou para o Einstein em São Paulo, que eles tinham feito em Alphaville. E aí, na hora eu gelei, porque a primeira coisa que eu pensei, a gente quando é mãe, a gente não pensa na gente, né? Não, a nem primeira um minuto. preocupação minha foi a apresentação da Maria. Porque eu vi que tinha alguma coisa errada
ele estava me ligando, ele queria que eu fosse investigar e que eu ia ter que fazer alguma coisa, só que eu tinha a apresentação da Maria. E aí o médico aí a gente conversou com ele, o médico em São Paulo, nosso cardiologista, o Rodrigo, ligou e falou: olha, eu já estou sabendo, eles já estavam sabendo o resultado do exame, a Vera precisa vir para cá para fazer uma biópsia. Aí eu falei: mas eu não posso ir, eu tenho que vir apresentar. Ele falou: amor, é a sua saúde, a gente tem que ir ver. E aí eu liguei para ela e falei: a Maria, a mamãe não... E ela tem 16 anos, mas eu trato como, né? Sim. A gente trata que no outro dia eu postei... O Rodrigo postou mandando um vídeo antes da cirurgia, e aí uma pessoa escreveu: nossa, as meninas já são adolescentes, parece que ela tá falando com um bebê. Mas é porque pra gente elas não crescem. Então, a hora bebês. Que eu podem casar, eu liguei, que vão continuar eu falei: Maria, a mamãe não vai poder ir. Ela: por quê? Eu falei: sabe aquele negocinho que eu tava na perna? Então, os médicos estão pedindo pra gente ver o que é. E aí a mamãe tá um pouco preocupada, eu não sei o que pode ser, então eu não vou conseguir. E o papai também não. Eu falei: não, a gente vai, ele vai comigo. E aí a mais velha falou: mãe, vai, que eu vou na apresentação com a Helena, a gente assiste a Maria vai entender. E aí eu fui com o coração apertado, porque não podia ver ela, mas a minha filha Clara foi, pegou a mais nova e foram assistir. E eu ela já fui tá dirigindo? Hospital. Já. Ah. Aí eu fui pro hospital. E aí a gente foi conversando: nossa, o que será que pode ser, né? Vamos chegar lá. E já ia conversar com um ortopedista ou oncologista. Então já... E aí quando chegou lá ele falou: ó, Vera, a gente só vai saber realmente o que é, se é benigno ou maligno quando fizer a biópsia. Eu quero que você faça essa biópsia hoje. Então eles já sabiam que eles já estavam muito pela mais encaminhados do que você eles já preparada. tinham visto que era um sarcoma, então eles tinham que fazer o mais rápido possível, porque ele cresce muito rápido. Muito rápido. Ele desenvolve rápido. O quanto antes você tirar, no meu caso, tinha que tirar o quanto antes, porque aí eu não precisei fazer a quimioterapia por causa do tamanho. Então tinha que tirar logo para ver o tamanho que ele tinha realmente, porque na biópsia não dava para ver. Só que aí esse final de semana que eu fui fazer a biópsia era um final de semana que antecedia o meu aniversário. Eu faço aniversário dia 12 de outubro. E no próximo sábado ia ser o meu aniversário. E aí a gente fez a biópsia. A festa toda pronta para acontecer. Ia passar na nossa casa da Fazenda Boa Vista. Não ia fazer festão, mas ia reunir a família, estava tudo certo. E a Clara tinha uma viagem para fazer com meu cunhado. Ela para Nova York, que era a semana do saco cheio da faculdade. Ela faz publicidade na FAP. E aí a gente ia fazer ela ia viajar com meu cunhado, que já fazia tempo que eles tinham planejado essa viagem. Ele é padrinho dela. E eu falei: e agora, filha, vai viajar, porque a gente vai fazer a biópsia, mas não sabe ainda o resultado. Eu não quero estragar a sua viagem. Aí a preocupação com a outra: eu não quero estragar a sua viagem, então vai viajar, quando você voltar já vai estar tudo resolvido. Sim. Porque não deve ser nada demais. Se for alguma coisa, com certeza é benigno, querendo, né, mostrar para elas que estava tudo bem. E ela viajou. E aí a gente fez a biópsia. E aí no dia seguinte eles pediram um PET scan, porque eles já sabiam que era um sarcoma, só estavam esperando para ver, para confirmar realmente. E aí pediram PET scan para ver, porque um dos primeiros lugares que ele dá metástase é no pulmão. Então eles queriam certificar que ainda não tinha ido para nenhum outro lugar. E aí viram que não. Aí vamos esperar o resultado da biópsia. Aí foram 3 dias que a minha vida parou completamente. Aí uma filha viajando, as outras 2 naquela expectativa. A gente conversou com elas, falou: vamos esperar para ver o que vai ser. E aí foi segunda, terça, na terça-noite. Isso tudo uma conversa aberta em família. Tudo. Não, aí depois, quando saiu o resultado do que era mesmo, o Rodrigo pegou um papel, chamou elas, ligou para Clara em vídeo, chamou as outras 2 que estavam em casa, desenhou as minhas pernas e explicou, porque ele, quando ele sabe de alguma coisa, ele vai até as perguntas todas. A gente teve uma reunião com os médicos para a gente saber exatamente o que era e o que ia ser feito. Então, ele sabe de tudo. Qualquer coisa, se você perguntar sobre o sarcoma, ele vai saber te explicar o que foi retirado da minha pele. Eu ficava só... Como eu sei que ele é assim, então eu fico só observando. Ele falar para eu sei que ele é muito cuidadoso com isso. E, assim, ele passou por momentos muito difíceis nessa semana que aconteceu tudo isso, e principalmente no dia da cirurgia. Hoje, olhando assim, outro dia eu estava com a Maria vendo os áudios, as conversas deles no dia da cirurgia, foi muito difícil.
Mas então vamos lá. Do dia que você recebeu o diagnóstico, que você fez Aí quando eu fiz a biópsia, biópsia, faltava 3 dias, ia sair em 3, 4 dias. Sim. Eles conseguiram adiantar, saiu na terça-feira à noite. Quando saiu, eu estava fazendo meu pé e a mão em casa com a minha manicure, toda hora no celular vendo se saía. E cada um na sua atividade. A Helena fazendo alguma coisa, estava no clube, a Maria fazendo na aula e eu ali só olhando. Quando eu vi, que eu abri, que eu vi aquele nome, na hora, né, eu pensei, não é nada benigno. Aí estava lá, grau de gravidade alta, sarcoma sinovial, nunca tinha ouvido falar. A primeira coisa que a gente faz é querer ir pesquisar. No Google. E aí eu falei ainda para a manicure, falei, nem precisa pintar meu pé, que já tá ótimo, ela ainda ia fazer meu pé. Eu falei, não precisa. Aí a primeira coisa eu liguei pro Rodrigo, ele estava voltando para casa de uma gravação, e eu falei, amor, você está preparado? Aí ele falou, saiu o resultado? Eu falei, saiu, e não é um tumor benigno, não é um tumor, está aqui o nome sarcoma sinovial, e os médicos querem conversar com a gente. Aí foi que caiu o chão mesmo, desabou. Mas em todo momento, assim, Deus, eu sei que você está comigo, eu sei que tudo isso que você fez, o que aconteceu, me preparou, todos os detalhes para eu descobrir. E não vai ser agora que eu vou desmoronar, principalmente pelas minhas meninas, porque assim, eu já passei por isso na minha casa, quando eu tinha, há 16 anos atrás, quando a gente descobriu um tumor no meu pai. Meu pai não ia no médico, meu pai não se cuidava, assim, não era uma pessoa que gostava de fazer exames, ele só trabalhava. E quando ele descobriu, quando a gente descobriu, ele já estava fazendo fezes com sangue, foi quando ele contou para minha mãe, então foi muito tarde, ele teve um tumor do intestino. Já estava muito avançado, não tinha mais o que fazer. Então eu passei por isso para eles contarem para a gente. Então me veio toda aquela lembrança. E quem falou para o meu pai o que ele tinha, na época foram eu e as minhas irmãs, que a gente foi conversar com ele e falar, pai, saiu o seu resultado, você tem isso, aquilo. E eles eram pessoas muito humildes, assim. Minha mãe também teve um tumor depois de um ano que ele faleceu. Então, é uma história bem... Histórico meu pai, na família é difícil. Só que o que eu tive, não tem nenhuma relação com o câncer que eles tiveram, porque meu pai teve câncer no intestino e faleceu há 16 anos, e a minha mãe teve um câncer no reto, um ano depois que meu pai faleceu, e ela se curou e hoje está viva. Graças a Deus. Então, para mim, voltou aquele momento todo, eu sabia o que eu passei como filha, as minhas filhas iam passar recebendo aquela notícia. E então a minha preocupação maior era com elas, e a gente sentou e conversou e mostrou, que aí o Rodrigo falou, olha, tudo que vai ser feito na mamãe, ela tem isso, a perna dela vai ter que abrir as duas, né? Eu tenho 2 cicatrizes, porque teve que fazer enxerto de uma perna para outra com as veias, porque o tumor estava envolto às minhas veias, e aí teve que tirar um pedaço do músculo adutor, e as veias que retiraram dessa perna que tinha o tumor, foi feito um enxerto da outra. É mais ou menos isso. Eu não sei explicar muito bem. Explicando de forma que as pessoas entendam. E aí, então, eles falaram, ela vai ficar com 2 cicatrizes, a gente vai ter que abrir as 2 pernas, isso aqui. Uma cirurgia de 4 horas que duraram quase 9. E aí a gente foi para a luta. Aí a gente se uniu mais ainda, oramos muito e pedimos, Deus, a gente está entregando em tuas mãos e seja a sua vontade. E aí os médicos falaram, olha, parece ser que ele é pequeno, então acho que não vai, só quando abrir que a gente vai saber realmente o tamanho e o que vai ser feito depois de tratamento. A princípio vai ter que fazer, acho que radioterapia, mas a quimioterapia, que é o mais agressivo, Sim, a gente só vai saber mesmo depois que fizer a cirurgia. E aí foi o que aconteceu. Aí foi marcada a cirurgia. Aí o médico falou, olha, sexta-feira você opera. Eu falei, sábado é meu aniversário. Não aí pode. Ele falou, mas você não tem o que fazer. A gente não pode perder tempo. Sim. E aí foi marcada a cirurgia no dia 11 de outubro. Então, para mim, foi um renascimento. É uma data que eu vou comemorar 2 vezes agora, 2 dias no meu aniversário. Porque eu tive um encontro na minha cirurgia com Deus que foi uma coisa sobrenatural, o que eu vivi ali. E foi assim, aí no dia seguinte eu estava completando meus 49 anos, e, sim, sem mais o tumor, e já me sentindo completamente curada.
E comemorando a vida, graças a Deus. A vida. E como foi a decisão para vocês, enquanto pessoas famosas, que as pessoas acompanham, que as pessoas querem saber, que tem milhões de pessoas olhando para vocês, de compartilhar essa decisão, compartilhar essa trajetória e essa história com Então, você vê como é muito com as pessoas. Assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito reservada, por isso que eu me sinto hoje uma pessoa transformada. Porque eu trabalhei como modelo, eu tenho muito essa coisa da vaidade. Eu sempre apareci nas minhas redes sociais bonita, sempre escolhia bem a foto, o jeito que eu queria estar, que eu me sentia bem. E eu nunca fui de abrir muito, de fazer muitas stories, as coisas contando como estava, como era, o que a gente estava fazendo. Eu sempre mostrei o que eu acho que era necessário e só, não era uma coisa... O Rodrigo já tem uma vida muito exposta, a gente já vem essa coisa de muito tempo na televisão, de ser muito exposto. Então, as meninas são muito reservadas em relação a isso. A minha filha mais velha, principalmente, não gosta. Então, a gente respeita muito. Então, a gente mostra o que é necessário, que a gente acha que é legal. E aí, eu sempre fui assim. Só que quando isso aconteceu, já ali, naquele final de semana da biópsia, eu olhei para o Rodrigo e falei, amor, vamos contar? Porque eu não sei... Na minha cabeça, parecia que eu já sabia que era uma coisa que eu ia passar, não era uma coisinha qualquer e que a gente já tinha que falar para as pessoas. E aí ele pegou o celular e fez um vídeo quando a gente estava fazendo a biópsia. Por isso que aí o número de pessoas que começou a orar por mim, já sem saber o resultado, já foi tão grande que todo mundo começou a ligar e mensagem, não sei o quê, falando, olha, não vai ser nada, a gente vai estar orando. Que isso foi fundamental. Essa foi, assim, corrente foi impressionante. É incrível. Me deixou assim, muito comovida com tudo o que aconteceu. Então, desde esse dia que a gente ainda estava esperando o resultado, aí era final de semana de eleição, eu fui votar no domingo, eu saí do hospital no sábado, eu fui votar, as pessoas me falaram, olha, eu tô orando por você, eu vi, não vai acontecer nada, não vai ser nada demais, vai dar tudo certo, Deus está acontecendo. Então, as pessoas vindo falar comigo, aquilo me deixou tão assim, não tem como dar errado. E Deus me falou isso na hora da cirurgia. Vera, tem tanta gente orando por você que não tem como não dar certo. Não tem como não dar. É muito pedido de oração em seu nome. E foi desde desse dia que ele resolveu fazer esse vídeo, a gente fez o vídeo e ficou esperando. E aí, quando saiu o resultado, eu pedi ajuda para minha filha, para Maria, que escreve muito bem, vai fazer faculdade de jornalismo, que ela pretende fazer, ela vai agora para o 3º ano da escola. E eu falei, filha, é muito importante para a mamãe, eu preciso fazer um texto, me ajuda. Ela estava indo para a escola, ela falou, tá, mãe, eu faço, que eu preciso contar para as pessoas o que eu tenho. E aí foi a primeira publicação que eu fiz, que teve milhões de mensagens, muitas mensagens, e que aí a gente falou que eu estava indo para a cirurgia no dia seguinte. E isso foi, assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque as pessoas orando, pessoas que você nunca viu, você não conhece, eu saio na rua hoje e falo, olha, eu orei por você, eu continuo orando por você, vai dar tudo certo. Que legal. Não tem preço. Isso faz diferença, né? As pessoas acham que, é porque ela não me conhece, ela não vai ter ideia. Mas não importa que eu não te conheça. O que importa é a energia que chega, né? Essa conexão que é legal. E me fala, Vera, durante esse processo, assim, porque a gente, enquanto mãe, é a maior preocupação da nossa vida. Você teve em algum momento medo em relação às meninas, ou, meu Deus, o que pode acontecer comigo, e essa preocupação, né, de Sim. como eu posso algum dia não estar presente na vida das minhas filhas? Sim, isso passa pela nossa cabeça, não tem como, porque essa palavra, essa doença, eu já perdi o meu pai e quase perdi a minha mãe. Então, é inevitável eu pensar. Mas, ao mesmo tempo, eu queria mostrar para elas que elas têm uma mãe que é forte e que faz de tudo por elas, e que eu ia sair dessa por elas, porque eu tenho muito ainda o que viver com essas meninas. Não, você é muito forte mesmo, porque eu tô chorando.
E nesse meu encontro, eu vou te mostrar até depois o vídeo, porque o Rodrigo, quando eu volto da cirurgia, como demorou muito, ele ficou muito agoniado e ele Eu ligava para os imagino. médicos, ele falava, olha, me fala o que está acontecendo, porque... E foi naquela sexta-feira que teve um vendaval em São Paulo, que acabou força, que foi um terror. Sei. Foi assim, a Maria falou, mãe, você não tem noção, porque a gente ficou sem energia, eu não conseguia falar com o pai, ele no hospital, lá, né, esperando no quarto, ele ligava pra gente toda hora, e de repente a gente ficou sem internet, ninguém conseguia falar. Quando eu voltei pro quarto, foi quando acabou todo o vendaval, e o Rodrigo falou, eu me ajoelhei no chão, e eu falei, Deus, me dá uma resposta do que está acontecendo, traz a Vera de volta, e foi quando voltou a luz e eu voltei para o quarto. Nossa Eram Senhora. 9h30 da noite, eu tinha ido para a cirurgia 1h da tarde. E aí o anestesista falou, Rodrigo, eu não posso sair daqui porque ela ainda não acordou. Mas já como você está muito nervoso, a gente trouxe ela, você pode ficar aqui na semi-UTI com ela, porque ela ainda vai ficar aqui um dia, mas a gente vai ter que esperar ela acordar. E aí ele falou, não, ela vai acordar. Ele foi conversar comigo, pediu para eu me chamar, e aí eu acordei. Aí a primeira coisa que eu falei, oi, meu amor, eu tô aqui. E aí eu comecei a falar para ele tudo que eu vivi na cirurgia. Eu fiz um relato para ele emocionante, assim, que Não, aí agora eu vou chorar. Toda vez que eu ouço, eu vou pôr aqui para você ver. Me aproximo muito, muito, assim, de Deus, porque Ele teve comigo, Ele teve um cuidado, Ele me pôs nos braços dele, Ele me falou coisas que eu ia voltar, que não era a hora de eu ficar, que eu tinha que cuidar da minha... Que eu falei para ele, eu preciso cuidar da minha casa. Ele falou, você vai cuidar da sua casa. E ele falou que ele me dava vida, que eu tenho muita vida ainda com as meninas, com o Rodrigo, e por isso Não, que... eu creio muito nisso, muita vida e com muita energia. Nossa, agora eu me emocionei. Eu vou Sim, pegar chorei. aqui, só para você ouvir o Olha lá, tá áudio. todo mundo aqui no estúdio chorando. Você encontrou com Deus? É tão lindo, Pedro. Mas o que aconteceu? Como é que foi? Ele é tão misericordioso. Meu Deus. Ele falou, fica aqui um pouquinho, só pra cirurgia. Jesus falou? Ele falou, fica aqui um pouquinho, você descansa. E aí os batimentos que iam lá para cima. Você descansou nos braços de Jesus enquanto você estava fazendo a cirurgia? Jesus ficou com você o tempo inteiro? Ele ficou, porque ele é tudo, ele manda em tudo. Ele ficou lá comigo, ele manda em tudo. E o que Jesus falou para você? Eu falei pra ele que eu tinha que cuidar da minha casa. E o que ele disse? Ele falou, você vai cuidar, Vera, você vai cuidar, você vai voltar. Isso foi quando você voltou da cirurgia. Eu vi, Com o olho fechado. Tem aí, depois eu vou te mostrar. Mas com o olho fechado o tempo todo. É que aí só tem o áudio. ele é tão adorável. Olha que foto incrível. Louvado, Senhor Jesus. Nossa, Vera. Ele jamais pensou em que eu ficasse lá o tempo todo. E uma coisa que ele falou, que o Rodrigo cuida de mim como se fosse ele, eu vou falar aí. Ele não chora, não. Porque você tem tanto ainda que passar com as suas meninas. Com o seu marido. O nome disso é fé. Quer ver o que ele vai falar? Ele cuida de mim também? Ele cuida de você. Ele falou que você cuida de mim como se fosse ele. E foi isso que ele falou. Ele falou pra mim. Depois, quando eu for pela última Aí vez... quando eu for pela última vez eu vou ficar. Não era a hora. Mas não era a hora. Ele falou, não era a hora. Não era a hora. Não, eu imagino o Rodrigo também escutando tudo isso. Jesus cuida. É tão bonito. Lá não Você tá até com uma voz pós-anestesia. Lá não tem dor. As pessoas aqui na Terra precisam amar. Me deu tanta vida, Rodrigo. Ele falou, sua vida vai ter um sentido.
que a minha vida teria um sentido. Por isso que eu demorei, porque eu queria ficar lá com ele. Você queria ficar com Jesus? E aí ele falou pra você voltar, que você tinha muita coisa pra fazer. Ele falou que era a vida, minha vida bonita. Que a maior riqueza dele é a família. Nossa, Vera, tô aqui. Esse encontro que eu tive com Deus não tem explicação. Porque Deus a gente não explica, a gente só sente. Realmente eu senti, era uma força tão grande. Eu realmente estive nos braços dele. E tudo que ele me falou, que ele me dava vida, que o Rodrigo cuida de mim como se fosse ele. E que eu tenho muito ainda que passar com as minhas meninas. Que lindo. E então eu acho que assim, eu passei por tudo isso. Depois de um mês da cirurgia, quando eu cheguei em casa, assim, eu não podia fazer nada. Então quem me dava banho, quem secava meu cabelo, que eu fiquei de muleta durante 40 dias, foi a minha filha, foi o Rodrigo, o tempo todo. Eles faziam tudo para mim. Eu queria levantar para pegar as coisas, eu não podia. E o Rodrigo parou de trabalhar forçar. nesse período, né? Ele tirou uma licença da TV. Ele tinha uma gravação para fazer no dia da cirurgia. Ele pediu, a Galisteu, a Adriane foi no lugar dele gravar, porque ele não pôde ir, né? Que ele quis me acompanhar. E aconteceram muitas coisas, assim, parece que fechamentos de ciclo. Até agora o Rodrigo também acabou saindo, né, da Record, não renovou o contrato dele. Então, mas cada vez que a gente para e pensa que tudo está escrito por Deus, que tudo é o seu tempo certo. Eu jamais pensei que eu fosse passar por uma coisa dessa. Eu sempre tive muita saúde, eu sempre me cuidei. E aí, de repente, a nossa vida parou nesse mês de outubro, que foi quando tudo aconteceu. E agora que a gente está voltando. Então, quando eu cheguei em casa, eu tive que aprender a ficar quietinha e as meninas me ajudarem a fazer tudo. Então, quando ser você cuidada passa por quem você cuidou. Sempre eu que fiz tudo. Então, eu queria guardar as coisas. Eu via as roupas delas em cima da cama. E eu sempre queria guardar. E elas falavam, mãe, deixa. Eu faço, mas eu não conseguia. Porque eu queria fazer as coisas que eu sempre fiz. Eu acordo todo dia às 6 horas da manhã. Eu faço o café da manhã das meninas. As pessoas acham que não, que a gente vive num mundo cheio de frescura e não tem nada disso, porque eu faço questão, porque eu sou uma mãe muito presente. Então, assim, eu acordava, eu levava na escola, eu fazia lancheira, e aí eu não podia fazer mais nada disso. Então, eu tenho uma funcionária que é um anjo na minha vida, que, assim, aquelas pessoas que realmente, quando entra na tua vida, você tem que fazer de tudo, porque são pessoas especiais demais, que é a Ana. Ela e o marido dela trabalham na minha casa, e ela falou, dona Vera, não se preocupe, porque assim, eu até tenho um vídeo quando eu volto do hospital, que a primeira pessoa que eu encontro é ela, e aí eu falei, Ana, eu voltei, Ana, porque assim, é a pessoa que eu tenho muita gratidão, porque foi a pessoa que tudo que eu fazia, ela fez no meu lugar, por mais que o Rodrigo fizesse, as meninas fizessem, não é a mesma coisa da gente fazer, Sim. né? Então ela fazia o café da Helena, da Maria, para levar para a escola, porque elas ainda não estavam, né, não estavam de férias ainda. Então essas coisas no começo eu senti muita falta. Então quando eu olhava eu tinha que estar sendo cuidado por eles e eu queria cuidar, porque sempre foi assim. Mas passou, né? Graças Aí a Deus. Fez um mês, o médico me liberou das muletas, falou, agora você pode caminhar. Desde então eu faço fisioterapia e a fisioterapeuta, cada vez que ela vai, ela fala, Vera, é impressionante a sua evolução, e isso também vem por conta de eu sempre ter cuidado da minha saúde, sempre ter feito exercícios. Então agora a minha recuperação ela é muito mais rápida. Sim. A minha pele, os médicos ficam surpresos porque era para estar pior e não está aguentando bem. E aí deu início, aí o médico falou, olha, você vai fazer 33 sessões de radioterapia, que é para limpar todo aquele local, para não voltar mais. Sim. O que você teve. Então tem que fazer as radioterapias, você está livre da químio, porque o tumor
tem menos de 5 centímetros, porque eu já vi casos de pessoas que tiveram que amputar a perna porque o tumor era maior que 5 centímetros e tem que fazer quimioterapia porque ele pode ir para a corrente sanguínea, ele pode ir para os ossos. Então é muito pior o tratamento. Mas Deus foi tão maravilhoso, misericordioso comigo que ele fez eu descobrir antes dele ter 5 centímetros, ele foi retirado, agora a radioterapia só para finalizar. Passou um mês, aí eu comecei a fazer, e aí, por incrível, assim, né, não é coincidência, é a mão de Deus, a minha última sessão de radioterapia, eu começando no dia 11, daria 25 de dezembro, que é o dia de Natal. E a gente, para não fazer no dia 25, que é feriado, eu acabei adiantando uma essa semana e termina dia 24. Mas vai ser... Mais um presente de Natal, mais uma lindo. Data para comemorar, que é o final do tratamento. Inclusive, para que as pessoas saibam, a Vera, a gente agendou essa entrevista hoje. Provavelmente esse episódio ele vai ao ar somente no próximo ano, mas a Vera ainda está nesse processo. Nós estamos alguns dias antes do Natal e a Vera veio aqui no nosso estúdio gravar. Ela veio direto do tratamento da rádio. Inclusive, eu agradeço imensamente. Eu estava, desde que a gente se falou, obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. E muito preocupada com isso, se você ia estar se sentindo bem, como é que você tá, como é que está aí o seu corpo, enfim, a gente sabe. Eu não conheço esse tipo de tratamento, graças a Deus, eu nunca passei por isso na minha família, mas ou com alguém próximo, então eu sei que é um tratamento doloroso, é um tratamento que exige muito do corpo, exige muito da mente, enfim, exige de tudo. E me fala, aproveitando, pegando esse gancho do cuidado da mente, como que você tá fazendo esse cuidado, ou você e sua família, porque isso envolve e impacta todo mundo que está dentro da sua casa, que está dentro do seu home. Como que vocês fazem esse cuidado, além da busca por Deus, que eu sei que vocês têm muita fé, e isso é fundamental na nossa vida, mas esse cuidado para a gente também poder lidar com esse processo? Então, aí uma outra coisa que a gente nunca fez terapia, nunca fui para psicólogo, eu nunca senti essa necessidade. Mas uma coisa que aconteceu também, que mexeu muito comigo, depois que eu parei para pensar e vi que tudo aconteceu antes da descoberta do que eu tive, já tinha vindo sinais antes com a minha filha Helena, a de 12, que vai fazer 12 anos agora. A Helena, em julho, nas férias de julho, eu fiquei muito preocupada com ela, porque ela começou a ficar muito quietinha, ela estava chorando muito, e ela começou a ir na igreja com mais frequência. Elas estudam no Mackenzie, que é um colégio presbiteriano, e eles têm ensino religioso, e ela começou a ir nas reuniões da igreja, da escola. E ela se transformou. No mês de julho, ela tem uma amiguinha dela que é da igreja e mostrou para ela uns louvores, e acho que ela se entregou tanto, porque acho que já estava vindo uma mensagem ali pelo o que a gente ia passar. Então Deus já começou a usar ela para mostrar o que a gente ia passar. E com ela indo para a igreja, ela estava se transformando, ela teve uma coisa assim com Deus muito forte, e ela começou a trazer isso para nossa casa. E aí ela deu o testemunho dela, ela começou a fazer vídeos. Se você pesquisar no Instagram dela, ela começou a fazer vídeos falando de Deus, orando para as pessoas do nada. Aleatório. E eu falei, nossa, Rodrigo, o que será que está acontecendo com a Helena? Será que ela tá com depressão? Ela está chorando muito. E ela tem feito devocional com a Clara mais velha também. É muito assim, essa coisa, né, da religião, de falar em Deus, a gente conversar, gostar de fazer oração. E aí a gente começou a perceber isso nela. Então já veio essas evidências ali atrás, no mês de julho, e tudo aconteceu em outubro. E esses vídeos dela mexeu com muita gente. Muita gente falou, nossa, que criança especial, que menina linda, como ela fala de Deus, ela tá orando. Isso vai impactar muitos adolescentes, porque essa fase é difícil, né? Essa transição, né, da infância para adolescência. E aí
quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer a cirurgia, ela fez um vídeo falando assim que o maior presente dela, o que mais ia satisfazer ela naquele dia, que ia ser o Dia das Crianças, que é o dia do meu aniversário, era a minha cura. E ela falou aquilo com tanta certeza e com aquela inocência de uma criança, e ela pediu e falou: Deus, eu tenho certeza, e o meu maior presente o Senhor vai me dar, que é a cura da minha mãe. Então, eu acho que a gente só usou essa união da família e esse poder mesmo da oração, dessa conexão com Deus, para passar por tudo isso. Não teve mais nada, assim, a gente só tem feito isso. Eu acho que isso fortaleceu mais ainda a nossa família. Porque quando a gente... Porque a gente começa a dar valor para coisas também, assim, que... Né, que às vezes o famoso aprendizado só vem pela dor. Exato. A gente, óbvio, vive ali no amor, a gente vive muitas situações, mas o impacto pela dor, ele te leva para outros lugares, né? Ele te leva para outras questões. E aí, pegando esse gancho, assim, eu vejo, como eu te falei, eu acompanho vocês, eu sou uma curiosa, essa questão da fé, né? A fé é o que me move. Eu, Carol, sou movida... E que não tem a ver com religiosidade. Eu sempre com religião, falo com igreja sobre onde isso. Você frequenta. Não é. Eu não frequento, por exemplo, a mesma religião que você, e a fé é o que me move. Então eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de fazer entrevista e falar sobre fé e falar sobre as coisas, eu sempre falo, quando eu falo sobre fé, eu não estou falando sobre a sua religião. Sim. Eu estou falando sobre aquilo que você acredita, sobre sobre você potencializar realmente aquilo que você quer. E você levar isso para onde você quer. Então, diante dos seus relatos, eu vejo o quanto a sua família se fortaleceu na fé, nessa sua jornada. Sua mãe. Sim. E aí eu não falo só da família que você constituiu, né? Eu falo das irmãos, cunhados, e todo mundo. As pessoas acabam se movendo na fé e elas se transformam, porque elas veem que essa dor tá muito mais perto, porque eu sempre falo, a gente vive as situações, eu vivi essas situações, onde tudo era... Essa tragédia na minha vida era só na televisão. Doença só acontece na casa do vizinho. Ela nunca aconteceu na minha casa. Perder alguém muito próximo, imagina, era só na família de muito longe, de quem eu às vezes nem conhecia. Então, você vai em algumas situações, o pai de um amigo ficou mal, e você fala, nossa, coitada. Sabe? Mas quando é na nossa casa, a gente acha que isso acontece na televisão. Né? Ainda mais vocês sendo da televisão, só acontece na televisão. E de repente, ela é dentro da nossa casa. E a dor, ela não é só da classe média, da classe baixa. Ela é da classe alta, ela é de qualquer classe. E é isso que as pessoas precisam entender. O que a gente vê foi o que você falou. Na internet, no Instagram, o Instagram entrega o que eu quero entregar. O Instagram não tá dentro da minha casa. Por exemplo, ontem a minha filha teve uma crise de choro, de escândalo, que o Instagram não vai entregar aquilo. Exatamente. O Instagram vai entregar a minha filha fazendo um coração, minha filha sorrindo, a minha filha brincando. Então as pessoas precisam entender que isso não acontece na periferia ou ela acontece em todos os lugares. Em todos os lugares. Óbvio que às vezes, graças a Deus, a sua família tinha condições de um tratamento rápido. Infelizmente, a gente vê que na nossa sociedade gostaríamos que fosse com todo mundo e a gente pudesse fazer isso por todo mundo, mas não é. Mas acontece em todos os lugares. E a fé é o que move todo mundo. Independente da religião, social, da classe social, independente de onde você esteja, a fé move a gente. E com certeza foi a fé que moveu a sua família. Nessa trajetória, por tudo isso. E hoje você vê realmente, diante do seu relato, agora eu posso afirmar a transformação da sua vida e da sua família. E achei legal assim como você vem usando isso para ajudar outras pessoas e mostrar para outras pessoas a importância de tudo isso, né? É o que eu quero fazer, assim, que eu acho que Deus
Quando ele fala para mim que a minha vida teria um outro sentido, é nesse sentido que eu tenho que mostrar e passar para as pessoas essa capacidade de você ter e crer e acreditar e descansar nas mãos de Deus mesmo, porque ele para resolver, né? Porque a gente acha que às vezes, todo mundo tem problema, todo mundo passa por situações difíceis. E aí é uma questão de como você sabe lidar com toda essa situação. Vera, minha eterna gratidão por você mais uma vez estar aqui. Eu também amei. A gente ficaria conversando aqui, sei lá, mais quantas horas. Obrigada por você compartilhar a sua jornada, por tudo que você passou, que talvez pessoas que assistam a gente busquem o conteúdo por conta disso, ou sei lá, se algum dia passarão com pessoas próximas e saberão como lidar. Do mesmo jeito que você falou, eu fui pesquisar e só encontrei 3 casos aqui. Então, as pessoas são curiosas por isso. Como eu te falei, eu conheci a Karine e depois que a Karine teve essa perda da gestação, ela foi pesquisar se isso era comum, se isso acontecia. E ela não via as pessoas falando sobre isso. E aí, quando ela decidiu falar sobre isso, ela viu quantas pessoas vieram fazer os seus relatos, porque a gente realmente precisa utilizar a nossa voz hoje para chegar em outras pessoas que talvez não tenham essas condições. Então, mais uma vez, parabéns pela forma como você seguiu a sua jornada, parabéns pela sua família. Quero deixar aqui minha eterna gratidão e meu carinho, mesmo que de longe eu já tinha por vocês e agora te conhecendo, isso só cresceu. Muito obrigada. Imagina, e eu queria que também. você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, que vão assistir a esse episódio, o que você puder deixar de mensagem para eles, o que tocar o seu coração e o que você quiser, essa câmera é sua. Assim, a gente às vezes a vida tá tudo bem, né? A gente tá naquela rotina, naquela loucura que a gente às vezes não presta atenção nos pequenos detalhes, mas que Deus, ele prepara tudo e nos pequenos detalhes. Então, quando você para e pensa que aquilo que aconteceu lá atrás foi para servir de alguma coisa para você lá na frente, e então você não ficar reclamando de coisas bobas, porque a vida ela é muito curta, assim. Se você deixar para se preocupar com coisas do passado ou ficar se preocupando muito com o futuro, não, viva intensamente o seu dia de hoje, porque tudo pode terminar muito rápido. Então aproveita a sua família, o amor, o respeito, os valores. Falar eu te amo para todo dia, assim, para minhas filhas é uma coisa que eu faço questão de mostrar para elas o quanto é grande o meu amor e que eu vou estar assim sempre preparada para que elas precisarem, porque eu coloquei elas nesse mundo e eu quero que elas sejam felizes. E assim, e o amor entre o casal também, o quanto é importante você respeitar e você admirar a pessoa que está do seu lado. E a família, como Deus mesmo diz, é a riqueza, é a maior riqueza que a gente tem na vida, é a nossa família. Então a gente tem que dar muito valor. Nossa, linda. Pontual como sempre. Mais uma vez, obrigada. Eu queria deixar para você aqui uma lembrança do meu podcast. A Bombom é uma parceira minha, de uma amiga, eu sempre falo sobre isso. Ela teve, eu vou, inclusive vou compartilhar um pouco da história dela com você. Eu lembro que a Roberta, que é dona da Bombom, é minha amiga, ela faz esses bombons pintados à mão. Eu lembro que ela foi me visitar na maternidade e ela estava com muitas dores. Eu estive no aniversário dela, ela já estava com muitas dores na coluna e logo depois ela me visitou na maternidade e logo depois ela recebeu o diagnóstico de que ela estava com câncer na coluna também. Ela tem 2 filhos pequenos. E ela foi curada. E ela foi curada. Amém. Ela, enfim, se transformou, se entregou. Logo veio a pandemia. Ela teve que enfrentar toda essa jornada ainda confinada, sem poder estar com as pessoas que ela amava, com a família, que não podiam visitar, passando por tratamento. Ela, diferente de você, teve que passar pela químio. Qualquer dia eu vou trazer a Roberta aqui também para contar como foi essa jornada dela. Muitas histórias. São muitas histórias.
E que graças a Deus ela tá curada, ela tá bem, Amém. tá feliz, os filhos dela estão ótimos e só vitórias. Então é isso que a gente tem que compartilhar com as pessoas, Sim. são essas vitórias que a gente tem, né? Eu Obrigada, espero que você goste, obrigada, espero que as suas mamãe. filhas gostem, Sim. que a sua família, que você possa Mamãe. compartilhar esse momento com eles. Obrigada, foi um prazer enorme. Prazer foi meu. E para você que ficou aqui com a gente até o final, meu muito obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui. Não deixem de se inscrever no canal, clicar, compartilhar, curtir, mandar para todo mundo que você conhece, ative o sininho para você receber notícias sobre os próximos episódios e até a próxima. Fiquem com Deus.